E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades desse domingão, cara. Vamos ter muitos jogos aí, final de muitas rodadas, primeira rodada de muitos campeonatos, então vamos tentar extrair o máximo de valor e vamos começar cedo, hein? Os holandeses não brincam. Querem que a gente acorde cedo, de manhã cedo. Tem o Zwolle contra o Twente, cara. Jogo interessante. O Zwolle não foi um time 100% ruim na temporada passada, um time médio. O Twente também não fez das melhores temporadas, mas também não fez uma temporada ruim. O Twente fez uma temporada bem longa, uma pré-temporada, bastante amistoso, alguns resultados bons, outros ruins, médio. Já o Zwolle na pré-temporada curta, os resultados ruins aqui, mas também não significa tudo aqui dos times. Vamos ver mais sobre os times aqui. Tem esses outros jogos também que foram de pré-temporada. Eu acho que é um jogo interessante para a gente conhecer mais as equipes. Acho que pode dar um laser wall, mas também não é algo assim 100%. Ai, que jogo ótimo para ler. Provavelmente não vou fazer esse jogo muito cedo. Vou vir mais descansado para os próximos. Às 8h30 vamos ter Aberdeen contra Celtic. Aqui sim um jogo bem mais interessante, um jogo que eu gosto bastante esse aqui. Cara, o time do Celtic é um time que a gente não tem o que falar, um time muito forte, muito bom. Sofreu para vencer na primeira partida dentro de casa, sofreu, mas é um time bom. Vai pegar o time do Aberdeen que acabou começando com uma derrota, perdeu aqui para o time do Hearts, mas também pegou um adversário forte. É um time bom aqui, o time do Aberdeen. Tinha começado super bem a temporada e terminou super mal. Fez uma pré-temporada aqui ok. Conseguiu vencer do Celtic aqui nessa Supercopa aqui deles. E um jogo super aberto, bem louco. Mas, cara, eu não acho que o time do Aberdeen é muito melhor que o time do Celtic. Pelo contrário, eu acho que o time do Celtic é até bem melhor. Recentemente não tem nada para o Celtic jogar, vai ser realmente aqui o jogo, depois só tem jogo marcado para o dia 15. Então acho que está bem tranquilo, deve vir focado. Acho que é um jogo para ler Aberdeen, mas também é um jogo para ter cuidado. Celtic não me convenceu tanto no primeiro jogo, mostrou umas dificuldades, apesar de ser um grande time. A gente sabe que é um time que deve dar bons padrões no ano, mas eu acho que aqui no começo da temporada é um jogo para ter bastante cuidado. 9 da manhã vamos ter o Midland, cara, um time que a gente sabe que é bom, um time que vai tentar aqui disputar o campeonato contra o Copenhague, contra o Brøndby ali, entre as cabeças. Vai pegar o Fredericia, time que subiu, time que tem uma vitória, 2 derrotas, não começou tão bem a temporada, mas também não começou 100% ruim, conseguiu uma vitória fora de casa. Agora pega o Midland, o Midland que tem jogo aqui no meio de semana contra o Fredrikstad lá da Noruega, venceu o primeiro jogo fora de casa, teoricamente está um pouco tranquilo. Acredito que vai vir forte aqui em cima do Fredericia. Pode dar um padrão aqui, então é um jogo que a gente pode ficar de olho, deve ser interessante. Mas esse fator do Midland ter que jogar no meio da semana pode afetar. Então é importante ver a escalação desse jogo e cuidar um pouquinho. 9 da manhã também teremos o Young Boys, cara, o Young Boys que fez um início de temporada aqui interessante, apesar de ter agora eu me esqueci se ele empatou, perdeu. Perdeu para o Basel, né? Saiu vencendo e depois perdeu para o Basel. Fez o empate aqui com o Interturn, apesar de ter iniciado de vitória. O time do Sion é um time que estava na segunda... Não, já estava na primeira divisão da temporada passada, mas é aquele time que vive migrando da primeira para a segunda. Iniciou a temporada bem, com 2 vitórias. Mas, cara, não é um time que deve se manter aí. A gente vê que ele fez jogos com times um pouco mais fracos, foi jogos apertados. Eu acho que é um jogo aqui para tentar pegar algo a favor do Young Boys. O time do Young Boys é melhor, fez um início de temporada ok, acho que é um time interessante. A gente tem que sempre tomar cuidado que o Young Boys não está sendo um time com a defesa muito sólida, principalmente porque o Sion começou muito bem a temporada. Mas para mim eu separo esse jogo para tentar esse Lei Sion. 9h30 da manhã vamos ter um jogo que eu gosto demais, é o AZ contra o Groningen. Início de temporada aqui, vai ser os primeiros jogos ainda. O time do AZ já vem jogando aqui, teve ali a pré-temporada, já teve jogos contra o Ilves, já teve jogos aqui contra o Vaduz, que foi muito bem, e é um time que está vindo muito bem nessa Conference, com certeza vai conseguir a classificação, na minha opinião. É um time que, para nível de Conference, é um bom time, acredito que passa até de grupo, dependendo do grupo que pegar, e vai pegar o time do Groningen, time que tinha iniciado bem até a temporada passada, no meio para o final desandou, e cara, é um time bem abaixo do AZ. O que eu gosto é que para mim o AZ já está mostrando ritmo, e isso para mim é muito importante. Lógico, pegou adversários fracos? Pegou.
mas estava se preparando para a Conference, então eu vejo que ele já está num ritmo mais forte. O Groningen fez uma boa pré-temporada, uma pré-temporada interessante, mas a gente vai ver aqui os times que ele jogou, times bem abaixo do nível AZ. Então AZ dentro de casa, depois de ter metido um 3-0 no Vaduz, está bem tranquilo, eu acho que vai fazer um início bom. Tenho isso em mente, quero olhar esse jogo para tentar pegar um Groningen, principalmente porque o AZ tem começado muito forte. Então eu tenho gostado disso nos jogos do time do AZ. Próximo jogo que eu separo aqui, a gente vai ter o time do Clube Cluj. Cara, um time que não começou a temporada bem, deu uma desanimada, mas vai pegar talvez um dos times mais fracos. Ele e o Megalogoblus, times que subiram, time que estão mostrando dificuldade. Quem me acompanha, eu inclusive postei no começo da temporada para ficar de olho nesses times, e é o que eu estou fazendo. Acho que vai ser um time que vai ter dificuldade, acho que é um jogo interessante. O time do Clube Cluj teve um confronto contra o Braga, perdeu na Europa League, então vai ter um jogo na quarta aí para tentar buscar, eu acho que é quarta ou é quinta, não lembro, para tentar buscar ainda esse resultado lá em Portugal, então é um jogo bem difícil. Isso pode prejudicar esse jogo, mas o time do Cluj não começou bem a temporada. Então acredito que ele vai priorizar também um pouco a liga, sabe que o Braga é um jogo muito complicado, muito difícil, então eu olho esse jogo para um possível lay, até porque o outro jogo é só na quinta, início de temporada, eu acho que o time não está tão desgastado, então deve vir forte aqui. Anderlecht contra o Waregem. Cara, esse time do Waregem é um time para se olhar. Para mim, mostrou ser um time bem frágil, não me mostrou ser um time muito bom, principalmente contra um time bom como o Anderlecht. Acho que é um jogo muito bom para ler o Waregem. O único fator que me preocupa era a Conference League, só que o Anderlecht abriu muito bem com 3-0 em cima do Xerife e agora vai jogar lá na casa do Xerife. Beleza que ainda tem esse confronto, mas não está garantido, mas está bem posicionado. Acho que tá tranquilo, vai pegar esse Waregem, é uma vitória importante. O Anderlecht sabe que não pode vacilar também no campeonato, é um campeonato bem difícil. Começou muito bem, tudo me aponta para um lay Waregem aqui para tentar ficar algo a favor do Anderlecht. Gosto também demais desse jogo. Próximo jogo a gente vai ter o Norrköping contra o time do Hammarby. Cara, o time do Hammarby que vem aqui como vice-líder, que tá tentando se manter. A gente acabou de passar da metade do campeonato, né? Um campeonato de 30 rodadas, já estamos na rodada 18. Só que os times têm que cuidar. O Malmo tá chegando, a gente sabe que o Malmo a gente vê, mas tá 10 pontos do Mijab, tá? Mas a gente sabe que é um time que chega muito fácil, que é um time que quando engata vacila muito pouco. Então eu acho que tanto o Hammarby como o Mijab tem que tomar muito cuidado. O time do Hammarby, para mim, era um dos que jogava melhor, mas não é um dos que está conseguindo mais resultados. Teve umas derrotas bestas, teve uns empates bestas, e isso está fazendo muita diferença aqui no resultado. Não pode vacilar, porque senão o Malmo chega. O Norrköping é um time que a gente tem aquela história de ser um time bom, mas já vem nos anos meio mal. Não está sendo um bom mandante. E o Hammarby tem sido um visitante médio. Eu vejo esse jogo para tentar um lay Norrköping. Realmente eu não tenho gostado dos últimos jogos do Norrköping. Venceu aqui do Van Armo? Venceu, mas o Van Armo é um time bem fraco. A gente vê aqui o Van Armo pior time do campeonato. Então, tirando isso, eu vejo o Hammarby melhor. O Hammarby também teve uns resultados meio ruins aqui. Depois ganhou do Van Armo com dificuldades. Então, eu olho esse jogo como possível lay Norrköping, mas também olho com bastante cuidado, porque parece que o Hammarby e o Mijab estão começando a vacilar. Cara, é aquela história de sempre. E aí o Malmo vai começar a colar nos caras. É impressionante. Parece repetitivo, mas realmente é repetitivo. Então, eu olho com o lay Norrköping, mas também olho com muito cuidado, que não me admiraria nada o Hammarby empatar esse jogo aqui. Muito cuidado, muito cuidado. Próximo jogo bem legal, bem interessante. Cara, esse time do Grasshopper fez um jogo inicial contra o Basel bom, mas ainda se mostrou um time com muitas falhas. Um time que eu acredito que ao longo da temporada vai ter bastante dificuldade. E a gente tem aqui um time do Servette, que é um bom time, cara, mas que iniciou muito mal a temporada. Iniciou tomando uma paulada do Servette e também iniciou perdendo pro St. Gallen. Não, paulada do Servette, é o Servette. Iniciou perdendo, tomando uma paulada do Servette, do St. Gallen e do Young Boys. Cara, então começou muito mal, pegou 2 adversários difíceis, mas eu esperava os jogos mais equilibrados. O Servette não é ruim, cara. O único ponto que me deixa aqui, cara, muito receoso desse Lay Grasshopper é porque ele tem um jogo contra o Trash pela Europa League, saiu perdendo de 3-1 já, e agora, cara, vai ter que ir na Holanda tentar buscar. Então pode ser que poupe, esse jogo é na quinta,
Pode ser que poupe, mas, cara, se o Servette vier focado, vier titular contra o Grasshopper, o Servette é bem mais time, pode dar um lay bem interessante. Outra coisa que eu tô muito feliz dessa temporada é que melhorou a stream da Suíça, cara. Então, é um campeonato que vocês vão ver eu falando muito mais agora, já que as streams estão melhor. Próximo jogo a gente vai ter o Utrecht, inclusive que enfrentou o Servette ali. Cara, o time do Utrecht é um time que fez aí um início de temporada legal, tava já jogando a Europa League, inclusive eliminou o Xerife, agora tá pegando o Servette. Acho que é um time que, igual o AZ, já tá num ritmo legal, vai pegar um Heracles, que não é um time tão bom, não foi um time que terminou bem a temporada, meio médio ali, fez uma pré-temporada boa aqui de resultados, mas também enfrentou times bem medíocres. Então, cara, eu acho que é um jogo bem pro Utrecht. O Utrecht tá tranquilo aqui contra o Servette, terminou 2 gols, vai jogar dentro de casa, dá pra botar o time bem. Acho que é um jogo pra tentar esse Heracles. Somente cuidado. O Utrecht mostrou algumas falhas na defesa que eu não gostei nos jogos que eu observei deles, mas eu acho que, sinceramente, o Servette e até o próprio Xerife é bem melhor que esse Heracles. Eu não gosto desse Heracles, acho que é um time que vai ter dificuldade esse ano. Próximo jogo, vamos ter o Rank Sand contra o Samspor. Cara, vocês vão dizer, poxa, vai querer pegar um lay a favor do Samspor? Cara, o Samspor não é um time bom, mas esse Rank Sand é muito fraco, cara. Mano, o time tem 17 partidas, 2 empates, 15 derrotas. Em 17 partidas na Noruega, o time tem 5 gols feitos. Cara, eu não tenho um histórico, mas eu tenho quase certeza que se não for o recorde, é muito próximo do pior ataque da Liga Norueguesa. Mano, eu já vi muito time ruim na Noruega. Muito. Mas pra fazer 5 gols, não. 5 gols, mano, é feio. O time tá muito, muito mal. Então, cara, todos os jogos dele eu tô acompanhando pra lei. Uma odd interessante. O adversário não é bom? Não. Mas, com esse histórico, o time nunca saiu marcando primeiro. O time sempre tá tomando porrada. O time só marcou dentro de casa uma vez contra o Viking. E ainda tomou um 4-1. Me desculpa. Mas tem que olhar esse jogo pra lei, cara. Tem que olhar esse jogo pra lei, sim. Porque o ataque do time é bem fraco. Próximo jogo a gente vai ter Universidade Craiova contra o Helmstadt, cara. É outro jogo que eu acho interessante. O Craiova começou bem a temporada. Vai pegar esse time aqui, que é um time médio pra fraco lá. Acho que tem tudo pra dar um padrão. O Craiova é um time que gosta de jogar num estilo mais dominante. O Craiova fez uma partida muito forte na Conference League. Então, tá bem tranquilo aqui. Então, acho que tudo indica para ser um jogo para lei. O Helmstadt começou meio mal, conseguiu um empate muito bom contra o Steaua, mas perde para o Botossani. Depois o empate contra o Megalóbulos, que eu não acho tão bom, já que é um time mais fraco. Depois perde para o Tararad. Depois consegue um bom empate com a Universidade do Cluj. Então, é um time que está meio médio, enquanto o Craiova, para mim, mostrou bem mais força. Está num ritmo maior, vence de um Cluj, que é um grande time. Vence do Universidade do Cluj, que também é um time bom. Então me mostra que é um time que está bem afiado, que parece que vai fazer uma boa temporada. Próximo jogo a gente tem o Brøndby contra o Vesle. Cara, o time do Vesle é aquele time que vocês viram acompanhando muito temporada passada, que temporada passada ficou no fiapo para não cair, tomou porrada quase a temporada toda. Essa temporada já começou bem melhor. Vai pegar o time do Brøndby, que para mim é um dos times bons, é um dos times que deve fazer uma temporada legal, principalmente dentro de casa. Só que o Brøndby tomou uma sapecada do Vikingur. Então o Brøndby provavelmente vai poupar. Se poupar mesmo, que é o cenário que está se mostrando, esse jogo sai total da nossa lista e não tem como fazer o lay. Caso venha titular, aí volta para a nossa lista, pode surpreender e pode dar um lay. Mas se vier titular, cara, tá quase abrindo mão dessa conference, porque o 3-0 é foda. Próximo jogo a gente vai ter o Antwerp contra o Leuven. Cara, o Leuven novamente é um time que vai ter muita dificuldade. Leuven, Agere e o Loverier são times para ficar de olho nessa, pelo menos são os que eu tô mais de olho por enquanto nessa Liga Jupiler. O Antwerp não começou bem, 2 empates, também pegou uns adversários difíceis, cara. Genk e Union Saint-Gilloise não são adversários ruins, não foi um início de temporada ruim. A gente tem que admitir, não foi um início de temporada ruim. A gente vendo Saint-Gilloise e Genk. Talvez Saint-Gilloise fora de o Antwerp estava em casa, poderia ter vencido. Não foi ruim. Acho a odd interessante, gosto, tá focado contra o Leuven. Cara, não sei se vai ser aquele jogo de baita padrão, mas pelas odds, para mim é jogo de muito valor. Muito valor. Esse Leuven tem uma defesa muito fraca. Próximo jogo para se falar, Sparta Praga contra o Sigma Olomouc. Cara, o time do Sparta Praga
conseguiu reverter ontem o resultado em cima do Ararat, tinha começado perdendo, abriu um 4-1, tá tranquilo, precisa fazer uma temporada boa, sabe que o time do Slavia é muito mais forte esse ano, e se vacilar vai ser muito difícil, tá liderando o campeonato, tá bem, precisa manter, acho que vem forte aqui contra o Olomouc, mas o Olomouc não é um time bobo, então provavelmente vai ser difícil. Defesa do Sparta Praga tá terrível. Muito cuidado nesse jogo, pessoal. Eu amo o Sparta Praga de coração, sério. Desses times do submundo, eu acho que eu tenho um carinho por eles. Não sei porquê, mas eu gosto. Mas, cara, a defesa do time tá ruim. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque esse jogo aqui não custa pro Sparta Praga sair perdendo. Não custa. Próximo jogo, Legia contra o Katowice. Cara, o time do Legia não começou bem a temporada. Pegou uns adversários até bem acessíveis. Um empate e tal. Não gostei muito dos jogos do Legia. Mas tá jogando também Europa League, tá tendo confrontos complicados, tomou uma sapecada do AEK, cara, o jogo tava parelho, uma loucura do nada. 2-1, 3-1, 4-1. Eu, caralho, que foi isso que aconteceu? Não entendi. Do nada o Legia sapecou, tomou porrada de gol, vai ter que tentar reverter na Polônia, então isso aqui me deixa na dúvida. Ou o Legia abandona o jogo e vem focado pro Katowice, ou vai tentar reverter essa loucura aqui na Europa League, que é complicadíssimo de reverter e aí deve poupar. Esse jogo é muito complicado por isso. Se o Legia vem titular, vem focado, cara, Lei Katowice, esse time é fraco, não começou bem a temporada. Se o Legia poupa, muito cuidado, pode até dar o Lei, mas fica bem mais complicado, principalmente pelo delay da Polônia, principalmente. Escalação desse jogo é essencial. 3h30 vamos ter o Steaua de Bucareste, cara, que também não começou bem o campeonato e tal, mas aqui o Steaua, cara, é aquele time que sobra, então é mais comum. Eu falo sempre pra vocês, início de temporada, tem que tomar cuidado com os favoritos, porque, ó, eu falo. Vai pegar o Niré, time fraco, cara, que é tudo pra ser pro Steaua. Steaua tá com uma vantagemzinha em cima do Drita, também não fez um jogo bom, virou ali, saiu perdendo. Cara, e saiu perdendo de 2-0 pro Drita, cara. Eu não vi o final desse jogo, talvez tenha dado até padrão pra remontada. Posso ter perdido essa remontada, eu não assisti o final desse jogo aqui. Cara, o Steaua é melhor. Mas esse confronto ali da Europa League pode balançar esse jogo. Eu tô bem receoso, quero ver a escalação e quero ver o foco dentro do campo. Próximo jogo às 4 da tarde, vamos ter o Palmeiras contra o Ceará, cara. O time do Palmeiras que acaba de ser eliminado pro Corinthians, tem que mostrar serviço. O time do Palmeiras que, querendo ou não, precisa tentar focar no brasileiro. O Flamengo tá com uma vantagem já interessante. Ah, mas tem um jogo a menos, iria ficar 1 ponto. Por isso, mas ele tem que vencer. Se não vence, se complica. O Ceará tá sendo um adversário bem chato. Inclusive conseguiu segurar empate contra o Flamengo, conseguiu vencer do Cruzeiro fora de casa. É um time que tá dando bastante trabalho, não pode subestimar. Mas, cara, esse é o jogo que o Palmeiras precisa mostrar serviço, precisa vencer. Não tem desculpa. O Palmeiras, o show tem Libertadores no meio de semana. Beleza, tem. Mas, cara, o Palmeiras vai pegar o Universitário. O Palmeiras foi um dos que pegou mais fácil, na minha opinião. Então, cara, dá pra focar no brasileiro e depois enfrentar o Universitário de boa. Jogo de ida. Fora de casa. O Palmeiras não pode. Depois de empatar com Vitória, não pode aqui. Esse jogo é jogo pra vitória do Palmeiras. Tem que vencer. O Mochuin tá grande. Eu gosto desse jogo. Eu acho que é um jogo pra Lei Ceará. Apesar que o Ceará não é bobo. Vai dificultar a vida do Palmeiras. O Ceará tem uma bola aérea muito forte. Então, muito cuidado nesse ponto. Próximo jogo a gente vai ter o time do Braga contra o Tondela, cara. O Tondela que mais uma vez subiu. Tondela é aquele time, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E, cara, com certeza vai ser um time a se olhar, porque vai ter dificuldade na primeira divisão. Então, gosto já do jogo, já venho com bons olhos. O Braga pode poupar porque tem um confronto contra o Cluj, mas eu não acredito muito nisso. Acho que o Braga tem toda a capacidade de fazer 2 times bons para esses 2 jogos aqui. E ainda mais início de temporada, acho que vai vir um jogo bem interessante, gosto. Diria que é um dos jogos em destaque, na minha opinião, para um lei. Para fechar o dia, vamos ter o jogo aqui do Cruzeiro e Santos, cara. O Cruzeiro que vinha muito bem aí no Campeonato Brasileiro, depois começou a fazer uns jogos ruins, não conseguindo ser tão convincente. Teve essa
Primeira derrota dentro de casa aqui pro Ceará, que foi inclusive de virada. E agora vai pegar o time do Santos. Cara, o time do Santos que mostrou uma pequena evolução ali, mas uma evolução muito mais no resultado do que jogando em si. Não me mostra um futebol tão convincente. Eu acho que é um jogo pra Lei Santos, é um jogo pro Cruzeiro, cara. Principalmente porque o Cruzeiro tá focado aqui no Brasileiro, igual o Santos. Não vai ter agora, só o próximo jogo é só a Copa do Brasil, então é a hora do Cruzeiro tentar encostar nesse Flamengo mais, tentar pressionar aqui os adversários, principalmente porque tanto o Palmeiras tem 2 jogos que se ganha iria para 39, como o Flamengo tem um jogo que pode ir para 40. Então, o Cruzeiro tá na desvantagem se a gente for contar que os times adversários vençam a partida, então precisa vencer. Já o Santos também tem que ganhar, mas a gente sabe que lá no Mineirão é difícil, o Santos não vem fazendo o melhor futebol. Cuidado nas bolas paradas, porque você pode falar o que for, mas o Neymar tem muita qualidade, então nesses pontos ele pode ser muito perigoso, principalmente bolas paradas direta. Próximo jogo a gente vai ter Grêmio contra Sport, cara, apesar de eu achar que o Grêmio tá fazendo um futebol feio, jogando mal, cara, o time do Grêmio vai pegar o Sport, que é o time anti-vitória. Não tem outra coisa pra falar. Cara, o Sport tava ganhando de 2-0 do time do Santos. 2-0 num dos times fracos. E conseguiu tomar o 2-2, cara. O Sport não fez um empate ótimo agora contra o Bahia, mas é isso. Não quer, parece que nunca quer vencer. Quando tá com a vantagem, entrega tudo. Acho que vai ser um jogo feio, difícil, mas eu acredito nessa vitória do Grêmio. Gosto até da odd. Cara, pra mim é lei Sport aí até o final do campeonato, só se o Sport mudar muito, porque, cara, não tem. O time é horrível, não joga bem e, cara, dá uns contra-ataques muito loucos. O foda é depender do Grêmio. Então, 8h30 da noite, talvez eu nem trabalhe esse jogo, já vai ser muito tarde e muito feio. Mas pra quem quiser, pode dar um lei Sport sim. Pessoal, essa foi a análise do Domingão. Amanhã voltamos com a análise da segunda-feira. Eu espero que seja um domingo bem abençoado, de muitos greens para todos nós. Não esquece de deixar seu like, curtir o vídeo, que me ajuda demais. Beleza? Tamo junto, grande abraço e até a próxima.